No Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre direito tributário. Durante as 5 aulas do curso de processo tributário, o professor Jules Queiroz vai tratar de ações do fisco e ações do contribuinte. A aula 1 começa agora. Olá, amigos e amigas da TV Justiça. Esse é o Saber Direito, em que nós vamos falar de direito tributário, mais especificamente do processo tributário contencioso, da validade, vigência e eficácia da obrigação tributária. Meu nome é Jules Queiroz, eu sou professor de Direito Tributário, fui procurador da Fazenda Nacional, atualmente sou advogado tributarista e nesta primeira aula nós vamos falar de noções gerais do processo tributário. Primeira coisa, pessoal, quando a gente vê qualquer disciplina, é que a gente precisa saber qual a importância dela teórica e praticamente. Meus caros, o processo judicial tributário e o processo administrativo tributário, eles são importantes porque eles são a maneira pela qual a gente implementa na prática o direito tributário. Ora bem, o fisco, ele tem uma atividade, quando eu falo fisco, eu quero dizer a administração tributária, tá? A personificação fazendária do Estado, aquele que cobra tributos, ele precisa procedimentalizar a sua atuação. Ou seja, ele precisa ter um procedimento para documentar a maneira pela qual ele constituiu o crédito tributário, tá? Em face do sujeito passivo. A partir do momento que o fisco, por uma atividade procedimental, ele constitui o crédito contra o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, este contribuinte ou este responsável, ele tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. E essa defesa pode ser feita através de impugnações e recursos no âmbito administrativo, mas também pode ser feita mediante ações judiciais. Nesta disciplina, nós vamos ver tanto a atividade procedimental, tá, do fisco para constituir esse crédito, quanto as defesas processuais do contribuinte. E aqui tem 2 palavras que eu já preciso que vocês tenham em mente, tá? Procedimento e processo. Nós já vamos retomar essas 2 palavras. Mas nesse primeiro momento, se a gente puder resumir um conceito fundamental, é o conceito de contencioso tributário. O contencioso tributário é o processo pelo qual o contribuinte e o fisco discutem a existência, a validade e a eficácia de uma obrigação tributária. Nessa definição, a gente tem muitas palavras preciosas, tá? E a primeira delas, como eu falei para vocês, é processo e procedimento. Procedimento, meus caros, é uma atividade processualizada, uma sequência de atos da administração tributária que permite documentar, tá? Documentar é o que o professor Rubens Gomes de Souza falava de função documental do lançamento, tá? De documentar como foi constituída uma obrigação tributária. No procedimento tributário, o auditor fiscal, ele vai granjear documentos, provas, tá? Que vai justificar um determinado lançamento tributário. A partir do momento que ele vai nessa sequência de atos, essa sequência de atos vai culminar no ato de lançamento, que é o ato que verifica a ocorrência de um fato gerador, a quantifica, identifica o sujeito ativo e o sujeito passivo, ou seja, quem deve a quem e quanto, e aplica a punição cabível. O importante, pessoal, é a gente saber que no procedimento, tá, eu não tenho a necessidade de legitimação por uma atividade do contribuinte. O que é que isso significa? No procedimento tributário, eu não preciso ter contraditório. Professor, preciso ter devido processo legal? Evidente. Em toda atividade administrativa ou judicial, eu tenho que obedecer o devido processo legal. O que eu não tenho que ter, neste momento do procedimento, é o contraditório, tá?
contraditório, ou seja, uma atividade do contribuinte de apresentar alegações e defesa. A partir do momento que eu tenho lançamento tributário, aí sim eu tenho o contraditório. Dessa forma, a partir do momento que eu tenho contraditório, eu tenho não um procedimento, mas um processo tributário. O auditor foi lá, me intimou, eu apresentei documentos, apresentei as provas que ele pede, ele lançou o tributo. A partir do momento que ele lançou o tributo, eu tenho a oportunidade de me defender. É o que inaugura o contencioso tributário, a impugnação do sujeito passivo ao crédito tributário. A partir daí, eu deixo de ter um mero procedimento para eu ter um processo, tá? Ou seja, o procedimento é uma sequência de atos tendente a um determinado ato culminante, que no caso do processo administrativo é o lançamento. Já o processo tributário é aquele contencioso, ou seja, que é legitimado pela defesa do sujeito passivo. Então, no procedimento eu não necessito de defesa, no processo eu necessito de defesa. Daí a gente definiu o contencioso tributário como um processo e não um procedimento. Só por esse nome a gente já sabe que tem que observar o contraditório. Quando eu estou no contencioso tributário, eu estou discutindo a existência, a validade e a eficácia da obrigação tributária. Para os colegas e para as colegas que gostam de direito civil, essas expressões são muito correntes. É a chamada escada pontiana, ou seja, as fases de constituição, validação e aplicação de um ato ou negócio jurídico. No caso da obrigação tributária, ela é existente a partir do momento em que ela preencheu os requisitos para ser inserida no ordenamento jurídico. Via de regra, é através de atuação processualizada da administração pública, tá, que vai ser culminada em um documento, que em geral se chama ou de notificação de lançamento, ou auto de infração e imposição de multa, que vai corporificar o lançamento, artigo 142 do Código Tributário Nacional. Tá? Então, uma vez que o auditor insere esse lançamento no mundo jurídico, ele já é existente. Mas para que ele seja válido, ele precisa observar as demais regras componentes do mundo jurídico, seja da legislação tributária, seja da lei tributária, das normas complementares ou da própria Constituição Federal. Ou seja, a validade é a compatibilidade vertical daquele lançamento com as normas do ordenamento. Por fim, a gente tem a eficácia da obrigação tributária. A eficácia da obrigação tributária é quando a obrigação tributária ela preenche os requisitos técnicos e jurídicos para que ela possa gerar efeitos no mundo jurídico. Tá? Ou seja, eu posso ter uma obrigação válida, mas que ainda não é apta a gerar efeitos. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma obrigação que é existente e eficaz, mas ela não é válida. Tá? Ela está inserida no mundo jurídico, ela está gerando efeitos, mas ela não é compatível com o ordenamento jurídico superior a ela. Vamos dar um exemplo? Imagine você, contribuinte, que recebe uma pensão alimentícia. Tá? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, não incide imposto de renda na pensão alimentícia, mas um determinado auditor, ou porque entende diferente do Supremo, que não está atualizado no tema, ele vai e ele lança imposto de renda sobre a pensão alimentícia que você recebe. Tá? A partir do momento que ele faz isso, eu tenho uma obrigação que é existente, mas é inválida, tá? Porque ela não preencheu os requisitos do ordenamento para ela pertencer adequadamente a esse ordenamento. A depender da fase em que ela estiver, ela pode ser, por exemplo, inscrita em dívida ativa e ela pode ser cobrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, ela é existente e ela é eficaz, mas ela não é válida. Imagine ainda essa mesma obrigação, só que agora está sendo lançado imposto de renda não sobre pensão alimentícia, mas sobre um salário. Um salário é uma base de cálculo apta do imposto de renda, uma base de cálculo que está ok cobrar imposto de renda. A partir do momento que o auditor ele lança um imposto de renda sobre o salário, eu tenho uma oportunidade de me defender, eu apresento uma impugnação. Eu posso dizer, por exemplo,
que esse salário já foi tributado na fonte. Tá? A partir do momento que eu apresento a minha defesa, eu tenho uma obrigação que, em tese, é existente e é válida, mas ela não é eficaz. Por que ela não é eficaz? Porque ela está sujeita a uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é a impugnação do sujeito passivo. Tá? Por fim, nessa nossa definição, ou seja, que o contencioso tributário é a discussão entre o fisco e o contribuinte da existência, validade e eficácia de uma obrigação tributária, eu preciso definir o que é obrigação tributária. Tá? Obrigação tributária, meus caros e minhas caras, é uma relação de débito e crédito, ou seja, eu tenho um credor, que em geral é o Estado, tá? Lato sensu, União, Estados ou municípios, e um devedor, que em geral é o contribuinte, mas ele pode também ser o responsável. O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. Responsável é aquele que, embora não tenha praticado o fato gerador, tem uma responsabilidade por essa dívida definida pela lei. Então, a obrigação tributária, ela nasce com a ocorrência do fato gerador, está expresso no Código Tributário, mas ela precisa ser quantificada, tá? Por um ato da administração pública, que é o lançamento. O colega ou a colega mais perspicaz que estiver assistindo aqui a gente, ele vai dizer, professor, mas quando eu declaro meu imposto de renda, eu vou lá, declaro e pago sem nenhum ato da administração pública. Eu que faço tudo sozinho. Se eu estiver errado, eventualmente a administração vai lá e me fiscaliza, é a famosa malha fiscal, tá? Mas, via de regra, eu vou declarar e recolher o meu imposto de renda sozinho, isso é o chamado lançamento por homologação. Tá? Isso não é, pessoal, na dicção do próprio Código Tributário Nacional, um lançamento. Se a gente for lá no artigo 142 do Código Tributário, tá? A gente vai ver que o lançamento é um ato privativo da administração tributária. Se é um ato privativo, então, a partir do momento que eu declaro e eu recolho sozinho, sem nenhuma intervenção da administração tributária, tá? Então, eu não estou lançando o tributo, eu estou observando a legislação tributária. Tá? Essa expressão é uma expressão do professor José Souto Maior Borges. Tá? Inclusive, nessa oportunidade, eu quero indicar para vocês o livro de lançamento tributário do professor José Souto Maior Borges, que é um clássico, professor pernambucano, tá? É um clássico de direito tributário e essa literatura é de essencial importância na compreensão do direito tributário. Então, você imagine que quando você declara o imposto de renda, você está como se estivesse parando no semáforo, quando ele está vermelho. Quando você para no semáforo, você não está aplicando a legislação de trânsito, você está observando a legislação de trânsito. Tá? E você não precisa que tenha uma pessoa lá dizendo para você observar, porque a própria lei já está dizendo que você observe. Eventualmente, eu posso ter um agente ou um guarda de trânsito na esquina. Se você parar na luz vermelha, ele não fará nada, porque você está observando a legislação. Agora, se você cruzar o farol vermelho e desobedecendo a legislação de trânsito, então esse guarda vai lhe aplicar uma multa. Ele sim está aplicando a legislação de trânsito. Então, dadas as devidas proporções, é isso que acontece, meus caros e minhas caras, no direito tributário. Quando eu declaro voluntariamente por um lançamento por homologação, tá, eu estou observando a legislação. Percebe? Quando o fiscal nota que eu não observei a legislação, ele sim pratica um lançamento. Tá? A propósito, quais são as espécies de lançamento, meus caros? Eu já falei de uma, o chamado lançamento de ofício, tá? Que não é propriamente um lançamento, é uma observância da legislação. Mas eu tenho também o lançamento, esse sim, de ofício, perdão, a que anterior é por homologação, tá? Mas eu tenho o lançamento de ofício, que é aquele que a administração tributária vai lá e constitui o crédito tributário por si só. Eu tenho o lançamento por declaração, cuidado, a declaração de imposto de renda não é um lançamento por declaração, tá? O lançamento por declaração é aquele que eu vou lá, apresento informações ao fisco e o fisco, com base nas informações que eu apresentei, ele me devolve um crédito tributário constituído. Exemplo, pessoal, exemplo. O imposto de transmissão causa morte e doação, quando eu tenho inventário. O imposto de transmissão de bens intervivos, em que eu tenho que apresentar valor dos imóveis.
e aí o fisco me devolve um lançamento, tá? Esse é o lançamento por declaração, um lançamento do fisco, mas constituído a partir de uma declaração do contribuinte, tá? E por fim, o que a gente já falou, o lançamento, entre aspas, por homologação, que é aquele que o próprio contribuinte, ele calcula o tributo devido, tá? Recolhe sob condição resolutória de posterior homologação do fisco. Então, pessoal, até agora o que a gente falou foi meramente a definição do que é processo, procedimento e, portanto, contencioso tributário, tá? Então, a gente está em uma fase ainda de definição do nosso objeto de estudo, tá? Meus caros, quando eu vou falar de contencioso tributário, eu posso falar de diversos modelos. Eu tenho o contencioso administrativo, tá? Que é aquele em que a própria administração ela atua ora como parte e ora como julgador. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, da impugnação ao lançamento, tá? Quando eu faço a impugnação ao lançamento, eu faço perante um auditor e eu vou ser julgado ou por uma delegacia de julgamentos ou por um secretário de fazenda, tá? Se eu não ficar satisfeito com essa decisão de primeira instância, eu posso recorrer, via de regra, a uma instância superior. Em âmbito federal, eu vou recorrer, por exemplo, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas em âmbitos estaduais, a gente muitas vezes tem tribunais de impostos e taxas estaduais, TITs, não é? Que é, por exemplo, o nome do órgão julgador de São Paulo. O que é importante se perceber é que, nesses casos, eu tenho a administração como parte, que é a lançadora, mas tenho também ela como julgadora. Ou seja, é um processo em que a própria administração aprecia a legalidade dos seus atos. É uma aplicação do que em direito administrativo a gente chama de autotutela, tá? Mas, além disso, eu tenho outra modalidade de contencioso, que é o contencioso judicial. No contencioso judicial, meus caros, a gente tem a administração como parte, tá? A administração no contencioso judicial, ela é parte representada pelos seus procuradores, tá? E quem é o julgador no contencioso judicial? O Poder Judiciário. A Justiça Federal, a Justiça Estadual, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tá? Nesses casos, via de regra, eu vou ter uma ação, iniciativa ou do contribuinte ou do fisco, decidindo a respeito da existência, validade e eficácia da obrigação tributária, tá? Mas a gente tem outros modelos de contencioso no direito comparado. A gente tem, por exemplo, a arbitragem tributária, tá? A arbitragem tributária é aquela em que um julgador privado, um tribunal arbitral, um árbitro individual, vão resolver a controvérsia entre fisco e contribuinte. Normalmente, a arbitragem ela decorre de um compromisso ou de um acordo arbitral. No Brasil, meus caros, nós ainda não temos uma regulamentação nacional para a arbitragem tributária, embora a gente tenha arbitragem em direito público, sobretudo no ramo das concessões e permissões de serviço público, tá? Mas a gente não tem ainda no Brasil uma arbitragem tributária consolidada. Nós temos uma arbitragem tributária consolidada, por exemplo, em Portugal, em que eles têm já uma lei de arbitragem tributária. Qual é a vantagem para a administração de aderir a uma arbitragem tributária? Normalmente, na legislação de arbitragem tributária do direito comparado, o contribuinte se compromete a, vencido na arbitragem, ele pagar o crédito. Às vezes, ele tem, inclusive, que depositar o crédito só para entrar na arbitragem, o que dá uma garantia para a fazenda pública, tá? De receber com mais velocidade o seu crédito. Isso em determinadas legislações. Aqui no Brasil, a gente tem projetos que regulamentam de maneira mais ampla ou mais estrita a arbitragem tributária no Brasil. Vocês escutaram eu usar uma expressão agora que é importante, que é a fazenda pública, tá? Quando eu tenho um contencioso administrativo, meus caros, a rigor eu não falo de fazenda pública, eu falo sempre administração pública. Por quê? Porque eu não atuo contra a administração, eu atuo perante a administração, tá? Mas no contencioso judicial, a administração se personifica, ela toma uma personificação judicial. E tradicionalmente no Brasil, a gente chama a personificação judicial da fazenda, do Estado de fazenda pública ou fazenda nacional. Basta lembrarmos que a Procuradoria Federal,
que cobra créditos tributários é a Procuradoria Nacional da Fazenda Nacional. Então, quando eu falo de Fazenda Nacional ou Fazenda Pública, via de regra eu falo de personalidade judicial do Estado. Quando eu falo de administração pública, eu falo de contencioso administrativo, no qual eu não atuo contra, eu atuo perante. Tá? A propósito, uma das melhores obras a respeito de contencioso, não apenas tributário, tá, mas contencioso de direito público, é o livro Processo contra a Fazenda Pública, tá, do professor Leonardo José Carneiro da Cunha, outro professor pernambucano. Tá? Dito isso, meus caros e minhas caras, a gente tem que compreender que o Brasil adota um modelo bastante peculiar de contencioso tributário. Tá? E para a gente compreender isso, a gente precisa compreender como isso funciona em outros modelos. A gente tem, por exemplo, o modelo francês. No modelo francês, a gente tem a chamada dualidade de jurisdição, ou seja, eu tenho duas jurisdições que decidem com áreas de definitividade. Eu tenho a chamada jurisdição judicial, e isso não é redundante, tá? Ou jurisdição comum, e a jurisdição administrativa. Tá? A jurisdição comum, ela decide causas penais ou causas entre particulares. A jurisdição administrativa, que é desenvolvida pelos órgãos administrativos e pelo Conselho de Estado francês, ela decide causas contra a administração pública. Só que o que é decidido pela jurisdição administrativa não é reapreciável pela jurisdição judicial ou judiciária. Tá? Então, no modelo francês, eu tenho uma completa separação, eu tenho uma dualidade de jurisdições. Então, o contencioso francês tributário, ele é desenvolvido perante os órgãos fiscais franceses, que eu tenho uma diretoria para tributos diretos e uma diretoria para tributos indiretos. E, no ápice, eu tenho um Conselho de Estado, tá, que é presidido, inclusive, pelo presidente da França. Inclusive, na França, a execução fiscal ela é desenvolvida administrativamente perante os órgãos administrativos franceses. Tem outros modelos também, por exemplo, o modelo alemão, tá, pessoal? O modelo alemão, ele é um modelo de unicidade de jurisdição. O que é que significa? Que eu não tenho contencioso administrativo, tenho contencioso administrativo, mas eu só decido com áreas de definitividade no contencioso judicial. Ou seja, na Alemanha, os órgãos fiscais, eles desenvolvem toda uma atividade administrativa de lançamento e de cobrança. A execução fiscal alemã também é administrativa, assim como a francesa, tá? E eu posso recorrer dentro dos órgãos administrativos alemães, tá? A diferença é que uma vez exaurida, tá? Ou nem precisa exaurir, uma vez praticada, exercida a atividade administrativa dos órgãos alemães, eu posso questionar essa decisão perante o Poder Judiciário, tá? Perante a justiça fiscal que existe na Alemanha. Existe um ramo específico na Alemanha de tribunais que são a justiça fiscal ou tributária. Isso é o que os alemães chamam de sistema de dupla correção. Não confundir com dualidade de jurisdição, que é francesa. A dupla correção é uma noção alemã, ou seja, eu posso me defender administrativamente, mas posso também me defender judicialmente perante o Poder Judiciário. Eu tenho, ora, uma administração pública, que é julgadora, e outra hora, a fazenda pública, que é parte no processo judicial. Nesse ponto, a gente tem uma similaridade com o que ocorre aqui no Brasil. Tá? Por fim, eu posso citar também o modelo norte-americano, que em determinadas situações é parecido com o alemão. Eu tenho a processualidade administrativa perante os órgãos fiscais norte-americanos, como, por exemplo, o IRS, Internal Revenue Service, tá? Que é a Receita Federal Americana, mas eu também posso questionar as decisões dos órgãos administrativos norte-americanos perante o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, também a execução fiscal é desenvolvida no âmbito administrativo, sem necessidade de judicialização de iniciativa do próprio fisco. Tá? E no que isso tudo difere, meus caros, do modelo brasileiro? O nosso modelo brasileiro é um tanto único no direito comparado. Que no Brasil nós temos um sistema de dupla correção com unicidade de jurisdição, ou seja, parecido com o modelo norte-americano e alemão. Ou seja, eu tenho um contencioso administrativo que se desenvolve perante os órgãos fiscais, mas eu posso, posteriormente,
acionar o Poder Judiciário para questionar esse procedimento e esse processo administrativo. Acabei de falar para vocês que eu posso ter um contencioso, por exemplo, na Receita Federal, no CARF, tá? Na Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos tribunais de impostos e taxas estaduais, e uma vez insatisfeito com as decisões desses órgãos administrativos, eu posso questioná-las perante o Poder Judiciário, que esse sim decidirá com áreas de definitividade. No que é que nós diferimos dos modelos comparados? Diferimos porque, inclusive, o próprio fisco precisa, às vezes, judicializar as suas pretensões. No Brasil, a execução do crédito tributário ela se dá principalmente de maneira judicial, como a gente verá na próxima aula, que é por uma ação judicial de execução fiscal. Na maioria dos sistemas comparados, nós não temos a necessidade do fisco judicializar a sua execução fiscal. Inclusive, no Brasil, a quantidade de execuções fiscais é uma questão constantemente enfrentada no STJ, no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, tá? Porque essas são ações complexas, tá? No sentido de que elas têm um alto grau de congestionamento e elas têm altas quantidades. Tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto as procuradorias estaduais e federais vêm enfrentando esse tema do congestionamento das execuções fiscais para melhorar a arrecadação e a prestação jurisdicional. Então, aqui no Brasil, a gente tem diversos atores na cobrança do crédito tributário. Nós temos os órgãos fiscais, Receita Federal, secretarias das fazendas dos estados e dos municípios. Nós temos órgãos de representação judicial dos entes públicos, como, por exemplo, as Procuradorias Gerais dos Estados e dos Municípios, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Advocacia-Geral da União, que cobram esse crédito em juízo e defendem a Fazenda no contencioso de iniciativa do contribuinte. E nós temos o Poder Judiciário, que também atua na cobrança dos créditos tributários, não apenas julgando litígios efetivos dos contribuintes em face da Fazenda Pública, mas julgando também a própria cobrança do crédito público. Tá? Então, numa execução fiscal, a gente envolve 3 atores públicos: órgãos fiscais, procuradorias e Poder Judiciário. Isso é uma peculiaridade do Brasil, meus caros e minhas caras. E qual é o tamanho desse contencioso administrativo e judicial? Prezados, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, o anexo de riscos fiscais, anuncia que nós temos 1 trilhão e 400 bilhões em litígio no Supremo Tribunal Federal. Tá? No Superior Tribunal de Justiça, nós temos 35 bilhões de reais em litígio tributário. Tá? No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão administrativo, a gente tem também mais 1 trilhão de reais em debate. Na execução da dívida ativa, nós temos para lá de 2 trilhões, 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Então, o contencioso tributário, seja administrativo, seja judicial, é muito grande e expressa um grande valor no Brasil. Tá? Por isso que chama tanta atenção, por exemplo, quando se tem determinados julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes tem um impacto fiscal orçamentário de bilhões de reais. Mesma coisa no STJ ou nos órgãos administrativos. A amplitude, a grandeza do contencioso tributário no Brasil chama atenção. O que gera preocupação, pessoal, é como a gente lê esse tipo de número. A gente não pode ler simplesmente, olha, tem tantos trilhões que a Fazenda está deixando de arrecadar. A gente tem que ler isso do ponto de vista, inclusive, da segurança jurídica, que existe um questionamento muito elevado a respeito de uma quantia elevada de créditos tributários. Então, há uma grandeza em debate. Feita essa radiografia, meus caros, eu queria ler para vocês, tá, um determinado dispositivo do Código Tributário Nacional que é muito importante para a nossa disciplina, que é o artigo 142. Reza o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade aplicável. Meus caros, essa é a definição
de lançamento tributário, tá? Quando eu defino o lançamento tributário, uma coisa importante que eu preciso saber, tá, é que é uma atividade de verificação da ocorrência do fato gerador. O que é verificar a ocorrência do fato gerador? Verificar a ocorrência do fato gerador é provar a ocorrência do fato gerador. Verificar significa eu poder tomar algo como premissa do meu raciocínio. E para eu poder tomar algo como premissa do meu raciocínio em direito, eu tenho que comprovar a ocorrência desse fato gerador. Isso é muito importante, porque o lançamento tributário é um procedimento e um ato probatório. Para isso, eu queria recomendar para vocês, meus caros, o livro que eu estou lançando, tá? Estándares de prova no direito tributário, tá? Os estándares de prova no direito tributário são as maneiras, os graus de corroboração que eu preciso ter em direito tributário para considerar um determinado ato como provado, ou seja, para ele poder ser adotado no lançamento. Isso é fruto da minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo. Mas o meu ponto, meus caros e minhas caras, é que se o lançamento ele é um ato probatório, então eu preciso saber quem tem que provar. O próprio artigo 142 já está respondendo. Se ele diz que o lançamento é o ato tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, então ele já está impondo à administração tributária o ônus da prova de comprovar a ocorrência do fato gerador. Recomendo a vocês o livro de lançamento tributário do professor Alberto Xavier, que ele discorre sobre esse tema com muito vagar, tá? O ônus da prova no lançamento, ele é do fisco. Daí Alberto Xavier dizer que o fisco tem um dever de investigação no momento do lançamento tributário. Então, o fisco tem o dever de provar e documentar essas provas no lançamento. E qual é o papel do contribuinte no procedimento de lançamento, meus caros? Eu vou dizer para vocês. O contribuinte, via de regra, ele não tem um ônus da prova no procedimento de lançamento. Ele tem um dever de cooperação. Ele tem um dever de apresentar declarações exigidas pela legislação tributária, tá? Ele tem o dever de apresentar declarações exigidas pela legislação tributária. Agora, muitas vezes o fisco ele pode exigir documentos complementares, como, por exemplo, documentos que comprovem os lançamentos contábeis, né? O lançamento contábil é uma coisa, o lançamento fiscal é outra. Pode pedir, por exemplo, olha, você declarou aqui que você teve uma determinada despesa médica, cadê o recibo? Tá? Então, o contribuinte ele tem um dever de cooperação. Isso contrapõe, por exemplo, ao processo penal, em que o acusado ele tem direito ao silêncio. Não existe direito ao silêncio em direito tributário. Eu tenho dever de cooperar na medida em que a legislação tributária e a proporcionalidade assim me exijam. Então, ao fisco, eu associo um dever de investigação. Ao contribuinte, eu associo um dever de cooperação. Uma vez lançado o tributo, aí eu tenho não mais o dever de cooperação, mas o direito do contribuinte ao contraditório. Uma vez que eu lanço o tributo, meus caros, eu vou aplicar o artigo 145 do Código Tributário. Tá? O lançamento, tá, regularmente notificado ao contribuinte, ele só pode ser alterado de 3 formas. Tá? Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, tá? Ou iniciativa de ofício nos casos permitidos pelo próprio Código Tributário Nacional, tá? Que são os casos de lançamento de ofício. Por exemplo, falsidade da declaração. Então, uma vez lançado o tributo, ele não pode mais ser alterado pela própria administração. Eu posso ter impugnação do sujeito passivo, em que eu questiono a existência, validade e eficácia, tá? Hipótese na qual, em função da minha provocação, eu posso ter uma alteração no lançamento. Eu posso ter recurso de ofício. Quando é que acontece um recurso de ofício? Imagine que eu tive um lançamento, eu tive a minha impugnação. O órgão julgador, a DRJ, Delegacia Regional de Julgamentos, acolhe parcialmente a minha impugnação, ou acolhe até totalmente. A partir de um determinado valor, a própria lei manda que a delegacia recorra de ofício ao órgão superior. Isso é recurso de ofício, o recurso de iniciativa do próprio fisco, quando a lei assim o determinar. Tá? E eu tenho as causas de lançamento de ofício, tá, pessoal? Que estão lá no artigo 149, por exemplo, no caso de falsidade da declaração do sujeito passivo. Tá? Essas são as hipóteses.
Uma discussão muito comum, meus caros e minhas caras, é se eu posso alterar o lançamento em função da revisão de um entendimento jurídico pela administração, tá? E a resposta é muito simples, não posso, tá? Primeiro porque o lançamento regularmente notificado, ele só pode ser alterado em função dessas três causas: impugnação, recurso de ofício e nas causas do artigo 149, dentre os quais não consta a alteração de entendimento, tá? Agora, existe ainda uma regra do artigo 146 que fala que a alteração de entendimentos jurídicos da administração não permite a modificação do lançamento. Qualquer alteração de entendimento, meus caros, ela só pode ser aplicada prospectivamente, ou seja, ela não retroage. Isso, inclusive, é uma imposição do princípio da segurança jurídica no seu aspecto subjetivo, ou seja, a chamada proteção da confiança. Tá? Meus caros, eu falei para vocês já que o ato de lançamento ele é privativo da administração pública, tá? Privativo na administração tributária, de maneira que ele não pode ser feito por outras autoridades, por exemplo, magistrados. Ah, mas a Justiça do Trabalho ela cobra de ofício contribuições previdenciárias. O juiz do inventário ele lança, segundo o Código de Processo Civil, o imposto de herança. Todos esses são casos não de lançamento, mas de observância da legislação tributária, assim como é feito pelo próprio contribuinte. Uma questão muito importante, meus caros, é a aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório à atividade administrativa da administração, uma vez que ela deixa de ser procedimento e se torna processo. Tá? Existe, por exemplo, uma súmula vinculante do Supremo, que é a súmula vinculante 21, tá? Que prevê que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Tá? Ou seja, eu não posso exigir que o contribuinte deposite o valor do crédito tributário para que ele possa recorrer. Tá? Ele pode recorrer independente disso, porque o recurso é um direito constitucional ao contraditório. E o Supremo já decidiu que esse direito não assiste à possibilidade da Fazenda exigir uma garantia prévia. Posso exigir garantia? Posso, mas na execução fiscal, tá? Não no contencioso administrativo. O que nos traz, meus caros, para outro dispositivo constitucional. Nós já discutimos amplamente o contencioso administrativo. Agora nós precisamos discutir o contencioso judicial. A nossa Constituição, ela prevê a inafastabilidade da jurisdição. Tá? Artigo 5º, 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Pelo que o contribuinte ele tem direito a acionar o Poder Judiciário na medida em que ele quiser questionar a licitude dos atos da administração pública. Tá? E em função disso também, tá? Eu tenho que ler determinados dispositivos da legislação com grano salis, como assim se diz. Por exemplo, o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Nas aulas mais para frente, meus caros e minhas caras, nós veremos que esse depósito foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Mas o ponto é que tanto o artigo 38 quanto o artigo 5º da Constituição e o artigo 38 aqui da Lei de Execução Fiscal, eles garantem ao contribuinte várias formas de questionar a licitude, ou seja, a existência, a validade e a eficácia do crédito tributário. Daí nós entrarmos na definição de ações exacionais e ações anti-exacionais. As ações exacionais são as ações judiciais de iniciativa da Fazenda Pública, visando ver satisfeito o seu crédito. Via de regra, elas são duas. A primeira, eu já mencionei uma vez,
a execução fiscal. É o processo judicial executivo em que a Fazenda cobra a sua dívida ativa, ou seja, os créditos tributários constituídos e inscritos pela Procuradoria competente. É um processo que, em regra, não é de conhecimento, não é para ele virar um processo de conhecimento, eu tenho que ter os chamados embargos de execução, em que a Fazenda vai simplesmente querer satisfazer o seu crédito constituído unilateralmente, tá? Embora possa ter sido precedido de um contencioso em âmbito administrativo. E a segunda forma de contencioso exacional é a medida cautelar fiscal, que nós também vamos ver. Tá? A medida cautelar fiscal é uma ação cautelar de iniciativa da Fazenda Pública que busca ver indisponíveis determinados bens do sujeito passivo, que busca exaurir a sua propriedade e os seus bens para recolher o crédito tributário em sua integralidade. Então, tem uma ação principal, que é a da execução fiscal, e tem uma ação cautelar, que é a cautelar fiscal. Mas do lado das ações anti-exacionais, aí eu tenho uma quantidade muito maior de ações que assistem ao contribuinte, o que é natural, porque são ações que se desenvolvem contra uma ação do Estado. Tenho, por exemplo, o mandado de segurança, tá? Que é uma ação de dignidade constitucional, que é muito utilizada no direito tributário, sobretudo porque o direito tributário tem uma prova eminentemente documental. Tá? A gente tem a ação declaratória de nulidade, declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, que é a ação que vem antes do lançamento. E a gente tem a anulatória de débito fiscal, que é aquela que vem depois do lançamento. Tá? São duas ações de conhecimento, tá? Ações, por assim dizer, ordinárias, uma antes, outra depois do lançamento. A declaratória, porque ela vai declarar uma situação de fato e de direito, e anulatória, porque ela vai desconstituir um ato já praticado pela administração pública. Mas eu tenho outras também, por exemplo, a ação de consignação em pagamento, que é muito utilizada no direito tributário, tá? Por exemplo, quando há cobrança de valores indevidos como condicionantes ao recolhimento do crédito tributário, ou quando há cobrança do mesmo crédito tributário por duas pessoas jurídicas diferentes, é o chamado bis in idem. Tá? Tenho também a ação de repetição de indébito tributário, quando eu já paguei o crédito tributário e preciso reavê-lo porque eu recolhi ele de maneira ilegal, ou seja, ele me foi cobrado de maneira ilegal. Mas eu tenho também, prezados, as chamadas ações de defesa na execução fiscal. Por excelência, os embargos à execução fiscal, que são ações de conhecimento. Tá? Se um terceiro, a propriedade de um terceiro é envolvida na execução fiscal, eu tenho chamados embargos de terceiro. Mas se eu tenho uma prova pré-constituída e uma matéria cognoscível de ofício, eu posso me utilizar também da exceção de pré-executividade, que é uma defesa atípica no âmbito da própria execução fiscal, decorrente do direito constitucional de ação. Tá? E eu tenho também as chamadas defesas heterotópicas na execução fiscal, que é a utilização de outras ações anti-exacionais, como a anulatória de crédito tributário e o mandado de segurança, como defesa na execução fiscal. Elas são chamadas de ações heterotópicas porque a utilização dessas ações ela não é usualmente feita, tá? No âmbito da própria execução fiscal, mas é feita fora da execução fiscal. Mas como elas servem para rediscutir questões prejudiciais a essa mesma execução fiscal, elas podem extraordinariamente ser usadas nesse sentido. Meus caros, eu delimitei várias ações do contribuinte e do fisco. A gente precisa saber que essas ações elas não são sempre separadas em caixinhas. Tá? Grande parte da processualidade, da prática em direito tributário é saber combinar adequadamente esses pedidos. Tá? Suponha, por exemplo, que eu vou discutir se determinada importação ou determinada operação com produto industrializado incide ou não o IPI. Tá? O IPI é um tributo que eu pago com recorrência, ou seja, a relação tributária sucessiva. Tá? Eu recolho sempre que eu promovo a movimentação, né, de produtos industrializados. Eu tenho, de um lado,
o valor que eu já paguei para trás. Muitas vezes eu teria um crédito sendo cobrado agora, mas eu tenho ainda os créditos que serão cobrados no futuro. Então, se eu for entrar com ação judicial questionando a incidência de IPI em uma dada operação, eu posso fazer 3 pedidos. Eu posso desconstituir um lançamento que tenha sido feito, cobrar valores que eu já paguei para trás e posso pedir que a administração deixe de cobrar esse crédito para o futuro. Tá? Então, eu posso cobrar 3 pedidos diferentes em uma mesma ação. Posso combinar ainda em determinados casos isso tudo com pedido de consignação. Tá? Nesse caso, inclusive, de declarar, a gente vai ver isso em uma das aulas posteriores, de declarar que o tributo é inexigível para o futuro, a gente tem discussão a respeito da coisa julgada em relações jurídicas continuativas, que foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal em 2023. Tá? Meus caros, importante a gente entender sobre o contencioso judicial é que ele é um contencioso assimétrico. O que é que significa dizer que um contencioso é assimétrico? Imagine que você tem uma discussão com seu vizinho, tá, sobre a colocação de uma cerca entre os 2 imóveis. E você e seu vizinho vão discutir judicialmente essa questão. A princípio, você e seu vizinho, tá, têm o mesmo grau de poder jurídico e econômico. Então, vocês vão debater isso do ponto de vista do direito civil, tá, em que presume-se a igualdade das partes e a autonomia da vontade. No contencioso judicial tributário, isso não acontece. Tá? Eu tenho uma relação de sujeição do contribuinte, tá, em relação ao Estado. Tá? O contribuinte ele precisa de proteção contra o Estado. De um lado, o Estado ele tem prerrogativas processuais, prazos alongados, tá? Ele tem intimação pessoal e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do direito tributário, ele tem um poder muito claro que é constituir unilateralmente as obrigações tributárias. O lançamento, eu falei para vocês, o procedimento de lançamento ele não precisa ser legitimado pela participação do sujeito passivo, apenas o processo contencioso, que já é depois da constituição do crédito tributário. Tá? Então, de um lado, o Estado tem prerrogativas processuais muito fortes e, de outro, ele também pode constituir unilateralmente obrigações. E essas obrigações que ele constitui, nós vemos na disciplina de direito tributário, elas têm garantias especiais. Tem preferência em falência, tá? Eu tenho que exigir certidão negativa para diversos atos da vida civil, como, por exemplo, celebrar contrato com a administração pública. Então, o fisco ele tem várias prerrogativas para proteger o seu interesse. E há razão constitucional para isso. Porque o interesse do fisco, muitas vezes, é um interesse público. Tá? O interesse da coletividade em ver o adequado financiamento das políticas públicas. Tá? Agora, se por um lado eu tenho hipertrofia do fisco, do outro lado o contribuinte ele é hipossuficiente. Você já deve ter escutado essa palavra, por exemplo, em direito do consumidor, né, que o consumidor ele é hipossuficiente em relação ao fornecedor de bens e serviços. Tá? Mas o contribuinte ele é hipossuficiente em relação ao fisco, que tem todas essas prerrogativas processuais e materiais. E o que é que significa dizer, então, que o contribuinte é hipossuficiente? Que significa dizer que o contribuinte ele tem determinadas proteções constitucionais. Já falei de algumas, por exemplo, as garantias constitucionais, que são ações de âmbito constitucional que permitem a defesa do contribuinte. Por excelência, o mandado de segurança. Mas, por outro lado, em face dos poderes do Estado, é da natureza da Constituição, e não é diferente na Constituição tributária, tá? que eu tenha proteções específicas para o contribuinte. Já citei algumas. O devido processo legal, o contraditório, tá? Com grande amplitude. Eu tenho direitos materiais como direito de propriedade. Tá? Então, o próprio contribuinte, tá? Ele tem proteções constitucionais dentro do contencioso fiscal
que devem ser aplicadas. Então, o magistrado, quando ele vai apreciar uma ação tributária, ele tem, de um lado, as prerrogativas do fisco, e veja que prerrogativas são diferentes de meros poderes, porque as prerrogativas são poderes utilizados de acordo com uma determinada finalidade pública, e do outro lado, eu tenho as garantias e direitos constitucionais do contribuinte. Então, o grande trabalho do Poder Judiciário, ao apreciar esses determinados contenciosos, é contrabalançar esses direitos com essas prerrogativas. Pessoal, feitas todas essas exposições, a gente precisa testar os nossos conhecimentos da aula de hoje. Por isso eu queria chamar para vocês o nosso quiz, tá? Primeira pergunta. No âmbito do lançamento tributário, pode ser associado ao sujeito passivo o seguinte dever: ônus da prova, letra A, investigação, letra B, cooperação, letra C, ou silêncio, letra D. Pessoal, nós vimos isso hoje, não é? O que é associado ao contribuinte é o dever de cooperação, que é aquele dever que o contribuinte tem durante o procedimento de lançamento de apresentar as declarações e os documentos exigidos pela lei e dentro do princípio da proporcionalidade, tá? Então, o contribuinte, diferente, por exemplo, do processo penal, em que o acusado tem direito ao silêncio, que é a letra D, tá? O contribuinte não tem direito ao silêncio, o contribuinte tem um dever de cooperação, tá? Esse é o dever associado ao contribuinte, tá? O ônus da prova, que é a letra A quem é que ele cabe? Nós já falamos, o ônus da prova, ele cabe ao Estado, à Fazenda Pública, à Administração Tributária, tá? Artigo 142 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o dever de investigação, que é a letra B, é uma decorrência desse ônus da prova previsto pelo artigo 142, tá? O dever de investigação é a obrigação que o Estado tem de verificar a ocorrência do fato gerador, tá? Verificar a ocorrência significa poder tomar esse ato, esse fato, como premissa no raciocínio jurídico. Isso demanda, portanto, a produção de prova idônea. Conclusão, qual é o dever associado ao contribuinte no lançamento tributário? É o dever de cooperação, é letra C, tá? Vamos mais uma pergunta, pessoal, para a gente testar o nosso conhecimento. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado em virtude de, atenção no não, né? Alteração de entendimento do fisco sobre regra jurídica, recurso de ofício movido em face de decisão administrativa, impugnação do sujeito passivo em face do lançamento, quando se comprove falsidade de declaração do sujeito passivo, tá? O que é que não justifica a alteração do lançamento? Meus caros e minhas caras, letra A, alteração de entendimento do fisco sobre regra jurídica. Onde é que eu vou procurar isso? Artigo 145, 146, 149 do Código Tributário Nacional. O artigo 146 já é taxativo em dizer, meus caros e minhas caras, a modificação do entendimento do fisco a respeito de determinada regra jurídica só pode ser aplicado prospectivamente, para o futuro, tá? Então está expresso no artigo 146, mas nem precisaria estar expresso. Esse artigo, tá, pessoal, que a gente chama de expletivo. O que é um artigo expletivo? É um artigo que positiva na lei tributária ordinária a previsão de um princípio constitucional, que é o princípio da segurança jurídica, no seu aspecto subjetivo, que é a proteção à confiança, tá? Eu não posso modificar o passado em função de uma modificação minha de entendimento. Vamos falar das demais alternativas. Recurso de ofício movido em face de decisão administrativa. É sim possível alterar o lançamento em face de recurso de ofício. Artigo 145, inciso 2 do Código Tributário. O que é recurso de ofício? Recurso de ofício é aquele proposto, interposto pela própria administração pública em função de uma decisão exoneratória no contencioso administrativo, ou seja,
um órgão julgador me diz que eu não devo aquele tributo, mas pela lei ele é obrigado a recorrer ao órgão superior. É uma forma de controle de legalidade, uma forma de autotutela. Alternativa C, impugnação do sujeito passivo em face do lançamento, previsão do artigo 145, inciso 1 do Código Tributário Nacional. A impugnação é a forma por excelência de defesa do contribuinte no contencioso administrativo. E se essa impugnação ela é procedente, ela naturalmente altera de maneira total ou parcial o lançamento tributário. Tá? Alternativa D, quando se comprove falsidade da declaração do sujeito passivo. Aqui é o inciso 3 do artigo 145 e o 149 do Código Tributário, tá? Que são as hipóteses de iniciativa de ofício da Fazenda Nacional. A falsidade da declaração do sujeito passivo autoriza o lançamento de ofício, ou seja, o fiscal vai lá, vê que você declarou determinada despesa médica, você não apresenta o recibo adequado, vai lá o fisco e autua você. Essa autuação de malha fiscal, ela é um lançamento tributário, tá? Que está alterando a sua declaração. Tá? Imagine também que você foi receber uma herança e você declarou um valor a menor, dolosamente, de um determinado imóvel. Se o fisco descobrir lá na frente, ele pode voltar e alterar esse lançamento, tá? Para resolver a falsidade da sua declaração. Então, alternativa correta, alternativa A, que diz respeito à mudança de critério jurídico. Mais uma perguntinha. Exemplo de ação exacional. Letra A, mandado de segurança. Letra B, medida cautelar fiscal. Letra C, embargos à execução fiscal. Letra D, consignação em pagamento. Meus caros, minhas caras, a gente viu esse tema. A gente tem dois tipos de ações judiciais no contencioso judicial tributário. As ações exacionais, que são objeto da pergunta, são as ações de iniciativa do fisco. As ações anti-exacionais são as ações de iniciativa do contribuinte. Exação, meus caros, significa cobrança. Então, se uma ação é exacional, ela é uma ação de cobrança. Iniciativa de quem? Iniciativa do fisco, da Fazenda Pública. Tá? A gente falou aqui, por exemplo, que via de regra nos ordenamentos comparados, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, o fisco não precisa entrar com ações judiciais para cobrar o seu crédito. Isso não é verdade no Brasil. No Brasil é sim necessária a judicialização desse tipo de relação para que o fisco possa cobrar os seus créditos. Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa B, que é a medida cautelar fiscal. Fique aqui com a gente no Saber Direito, nos acompanhe pela TV Justiça e pelos canais das redes sociais da TV Justiça e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.